Você já se perguntou, ou pelo menos já ouviu falar, do que acontece com o nosso espírito quando nós estamos dormindo? Bom, eu vou explicar para você o que acontece durante o nosso momento de repouso aqui nesse vídeo. Vamos lá? Bom, essa é uma questão que muitas pessoas se perguntam, que tem gente que nunca nem sequer pensou a respeito, e tem gente que já pensou, já pesquisou e foi buscar entender esse mecanismo. Porque vamos combinar que o nosso processo de sono, de descanso, muitas vezes pode ser encantador no sentido de movimentos e coisas que acontecem que a gente não consegue explicar, ou até perturbador, dependendo da energia da pessoa, dependendo do momento de vida pela qual ela está passando. Então, eu acho muito importante a gente entender um pouquinho esse mecanismo. Bom, o que acontece? Quando nós vamos repousar, quando nós vamos dormir, né? O nosso corpo físico, esse de carne e osso, né, esse de terceira dimensão, ele fica em repouso, reparando todas as nossas propriedades ali fisiológicas, recompondo o nosso corpo, para que no próximo dia nós estejamos prontos, preparados, descansados e aptos a viver as experiências acordados na vida terrena que a vida nos trouxer. Bom, nesse processo, o nosso corpo espiritual, ele não fica necessariamente em repouso, né? O que acontece? Então, vamos lá, né? Nosso corpo físico fica em repouso e o nosso corpo espiritual, que é esse que anima esse corpo físico de carne, osso, de matéria, ele desdobra. O que significa desdobrar? Exatamente sair do corpo físico. Então é um mecanismo normal e natural que todas as pessoas conscientes ou inconscientemente fazem ao dormir. Então o nosso corpo espiritual, ele desdobra, ele sai do nosso corpo físico. O que acontece? Tá, Alice, então eu saio e eu vou para onde? Depende. Há inúmeras possibilidades. Tem gente que tem medo, por exemplo, de viver experiências no plano espiritual e fica paradinho e fica ali no quarto, ali só em vigília. Mas a grande maioria vai viver experiências. E que experiências são essas? Essas experiências que a gente vive no plano espiritual dependem de como está a nossa frequência energética, de como nós estamos energeticamente. Por exemplo, se eu estou num período que eu estou com muita raiva, que eu estou com rancor, que alguém me fez alguma coisa, eu estou o dia inteiro pensando naquela pessoa e aquela energia densa, certamente quando eu dormir, eu vou desdobrar e eu vou sintonizar com situações, pessoas, que eu digo outros espíritos, energias, lugares que estão nessa mesma frequência vibratória. Já se eu estou mais alinhada, né, se eu estou conseguindo dormir tranquila, sem muitas preocupações, se eu estou com a minha consciência em paz, em geral eu vou ter experiências mais salutares no campo espiritual. E aí, quando a gente está no campo espiritual, nós vamos sintonizar com diversas frequências, como eu falei, de acordo com a nossa frequência vibratória. Por isso que se diz que é tão importante da gente cuidar da nossa energia ao longo do dia. Por isso que se diz que é tão importante antes de dormir a gente fazer uma prece, fazer uma oração. Que nós possamos, ao dormir, ao ir descansar, não dormir, por exemplo, obrigado com o companheiro, com a companheira, não dormir num tom de discussão, de raiva, porque isso vai atrapalhar muito o nosso sono e certamente ele vai ser perturbador. Bom, e aí o que acontece? Tem algumas situações que eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque pode acontecer com vocês. Eu gosto de separar em duas partes essa questão dos sonhos, por exemplo. Tem sonhos que muitas vezes nós temos uma percepção muito vivaz, nós temos uma percepção de que aquilo é muito real, que temos até às vezes conseguimos sentir os cheiros, texturas, então isso parece muito real, de pessoas que encontramos, de experiências que temos no plano astral.
Em geral, quando nós temos uma linearidade nessa história que está acontecendo lá no astral, quando a gente sonha, e nós temos muita clareza, nós temos essas percepções sensoriais, em geral, se trata de realmente vivências que estamos tendo no plano espiritual, sejam elas salutares, agradáveis, sejam elas ruins, pesadas e densas. Já quando, por exemplo, nós temos sonhos e aqueles sonhos eles são muito conturbados, meio sem pé nem cabeça, uma hora tá acontecendo uma coisa, daqui a pouco tá acontecendo outra, umas coisas assim muito doidas acontecendo, em geral isso se trata de descargas do nosso inconsciente. Então, são maneiras que o nosso inconsciente encontra para a gente conseguir ter percepções que são importantes para a gente elaborar na nossa vida e limpar mesmo a nossa mente que talvez esteja um pouco bagunçada. No filme Divertidamente tem uma parte bem interessante que mostra um pouquinho sobre essa questão dos sonhos, as encenações lá, que é como se o inconsciente estivesse fazendo, que é bem interessante, eu recomendo que você veja caso esse assunto seja interessante para você. Então, entendendo tudo isso, a gente entende, né, o que acontece quando a gente desdobra, quando a gente vai viver experiências no plano espiritual ao dormir. Só que nós ficamos presos, é como se fosse um cinto de segurança que nós temos, que se chama cordão de prata. Então a gente não precisa se preocupar, porque a gente não vai se perder e aí eu não vou mais voltar pro meu corpo. Isso não vai acontecer de jeito nenhum. Nós temos um fio que se chama, um fio energético, tá? Que se chama cordão de prata. No filme Nosso Lar, né, que saiu recentemente e nos cinemas, tem uma representação muito clara sobre esse cordão de prata, né? Então é o que nos liga ao nosso corpo físico, ao plano físico, e a gente não precisa se preocupar porque tá tudo certo, a gente vai voltar para o nosso corpo. Dentro desse fenômeno do desdobramento tem algo que acontece que é bem comum, e talvez pode ter acontecido com você também, que se chama paralisia do sono ou catalepsia. Então, esse fenômeno acontece quando a pessoa se percebe fora do corpo. E aí, às vezes, a pessoa fica travada, fica desesperada, porque ela está, por exemplo, vendo o seu corpo deitado na cama e ela está de fora. O espírito está vendo. E isso, às vezes, gera, assim, um processo muito forte ali na pessoa, um pânico, um medo muito grande. Isso pode ser bem perturbador. Mas esse é um fenômeno que é natural. E se isso acontecer com você, o que você precisa fazer é simplesmente respirar profundamente e se acalmar. Você vai ver que você naturalmente já vai voltar para o corpo e vai ficar tudo bem. Então não tenha medo, não tema, está tudo certo. Respire, você pode mentalizar uma oração. Inclusive, se no plano astral você estiver passando por uma situação extremamente difícil, complexa e estiver com muito medo, lembra-se de fazer uma oração, de mentalizar uma imagem que possa te trazer uma referência positiva de um santo, de Jesus, enfim, do que for, e aí automaticamente você vai elevar a tua frequência vibratória e vai sintonizar com algo mais salutar e vai ficar tranquilo, tá? Então essas são algumas dicas que também podem te ajudar nas suas aventuras pelo plano astral durante o seu período de sono, quando você dormir. Gostaria de pontuar também que às vezes acontece que algumas pessoas têm insônia, ou seja, não conseguem dormir, exatamente porque tem muito medo do que vão encontrar ou do que vão vivenciar no plano astral. E esse pode ser o seu caso. Então, se isso estiver acontecendo com você, o caminho que você precisa seguir é trabalhar com o seu campo energético, é entender, acordado, o que é que está acontecendo aí, porque você precisa trabalhar com a tua energia, com a tua espiritualidade, para que quando você vai dormir, você possa ter boas experiências e aí sim repousar também o teu corpo físico, ter uma boa noite de sono, que é o que você merece, tá? Então, se você gostou desse conteúdo, desse vídeo, clarificou algumas coisas para você, eu peço gentilmente que você deixe aqui o seu curtir para eu saber que esse conteúdo é relevante para você, que você também compartilhe com mais pessoas que você sinta que possa ter afinidade com esse tipo de conteúdo. Também, se você quiser acompanhar o meu trabalho, lá no Instagram, você me encontra no @AlissaMaila. Lá eu falo sobre as terapias que eu trabalho, sobre energia, sobre espiritualidade, sobre esses assuntos que a gente gosta de falar. E vai ser um grande prazer te receber por lá também.
Lembre-se também de se inscrever aqui no canal para você ter acesso a todo o conteúdo que eu vou trazendo aqui para você e receber essa notificação assim que esse conteúdo for postado. Então, eu agradeço, a gente se vê por aí e até mais!